Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adorando o Senhor. Aleluia. 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 É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Vou dançar, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Eu vou voar como águia, vou dançar, e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. Enche a nossa alma com a tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando, vou pelo
pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, enche a minha alma de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu. Peregrinando, vou pelos montes, né? Que coisa linda, né? Que Deus continue nos abençoando. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, aqui na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, né? No bairro de Campo Grande. Sejam bem-vindos a essa terça-feira, né? 18 de agosto. Estamos aqui no dia 141, 141º dia seguido da leitura da Bíblia em um ano. Faltam 366 dias, já lemos 141. Estamos chegando aí, falta, daqui a pouco chegamos à metade, mas nem na metade chegamos ainda, né? E aproveitando nessa pandemia que não estamos tendo os cultos presenciais somente no domingo pela manhã, durante a semana também é um momento de culto da igreja, não é? Uma interatividade do chat, onde você pode entrar no chat. Eu convido você a entrar no chat aí do YouTube, mandar o seu boa noite, dizer quem está com você assistindo, né? E interagir com os irmãos, porque a ideia do chat é a comunidade. O grupo está falando sobre, né, a transmissão, fazendo desse momento também o culto, um momento de interação com a igreja. Que Deus continue sustentando a sua vida e fortalecendo a você, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, esteja adorando ao Senhor. E vamos então ao momento de oração, e eu convido, como tenho convidado sempre aí, não é? Pastor Joel Cardoso, pastor da Igreja Batista Memorial em Senador Camará, também conhecida como Comunidade Batista Pro Reino, e ele tem diariamente no YouTube uma transmissão, né? Um momento de reflexão, uma breve oração, e isso diariamente também tem sido aí, eu tenho apoiado esse trabalho, né? Como tantos têm apoiado o trabalho aqui, diário de Oiticica, em relação à leitura da Bíblia em um ano, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar então com o pastor Joel. Sou grato ao Senhor por mais uma vez estar aqui com você nesse momento nosso de leitura bíblica, de reflexão e de oração.
Nós vamos ler um pequeno texto da palavra de Deus e depois vamos orar juntos. Hoje nós vamos ler Mateus 8, do versículo 5 até o versículo 10 e depois o versículo 13, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 13 diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse texto é riquíssimo. Essas palavras de Jesus ditas ao centurião não foram ditas dessa maneira a mais ninguém. Jesus encontrou no coração daquele homem, e de um homem que nem era da religião judaica, encontrou naquele coração uma fé tão grandiosa que alegrou certamente o coração de Jesus e fez com que ele citasse que em todo Israel ele não encontrou uma fé tão grande. Esse texto serve para amparar aquilo que aquele homem creu que bastava uma palavra de Jesus para que as coisas se transformassem. Que mesmo que Jesus não estivesse fisicamente presente, a sua autoridade era tão grande no mundo espiritual que ele ordenaria à distância, e aquele criado por quem o centurião foi pedir auxílio seria curado lá onde ele estava. Nós cremos nisso, não é? Todos os dias estamos aqui juntos orando por nós, mas também orando por pessoas que estão distantes de nós e crendo que a oração pode mover o coração de Deus a ir mais longe do que nós imaginamos e tocar na vida de pessoas que estão distantes de nós, mas ainda assim muito os amamos. E vamos fazer isso mais uma vez? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja, glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, inspirados pela tua palavra, nós estamos aqui como aquele centurião. Estamos aqui mostrando a nossa dependência de ti, o quanto somos dependentes de ti, mas também, Deus, te colocando a vida de outros, Deus, que amamos e que cremos que o Senhor pode também, nesse momento, ir até eles, Deus, e produzir, Deus, o teu amor, pelo teu amor, obras maravilhosas em suas vidas. Que o Senhor pode, nesse momento, estar abrindo a porta de emprego para aquele que precisa. Que nesse momento o Senhor pode estar levando a cura, Senhor, para aquele que tanto precisa. Que nesse momento o Senhor pode estar levando a paz, a sabedoria e a conciliação para aqueles que precisam nesse momento para vencer um momento de conflito nas suas casas, nos seus relacionamentos, Senhor. Ó Deus, nós cremos. Ó Deus, como aquele centurião, nós inspiramos, Deus, nos inspiramos na Tua palavra para dizer que nós cremos no Teu poder e na Tua autoridade para isso. Senhor, seja com o nosso dia, seja com o dia das pessoas a quem amamos e estão ao nosso redor. Senhor, seja com aqueles até que nem nos querem tão bem, mas nós clamamos por eles para que todo o ambiente à nossa volta seja um ambiente, Deus, debaixo do Teu governo e um ambiente que alegre o Teu coração. Por isso nós te pedimos, Deus, paz sobre a vida daqueles que nem paz querem nesse momento, mas ainda assim nós te pedimos paz sobre as suas vidas. Ó Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê um coração perdoador, um coração persistente em amar, em manifestar o Teu amor aos que estão à volta. Senhor, nos faz pessoas misericordiosas, que olhem, Deus, as necessidades dos demais à nossa volta, Senhor. Nós oramos, Deus, por nós e por todos aqueles, Deus, que teremos contato, te pedindo, Deus, que o Senhor também nos leve e nos traga em segurança, Deus, seja para onde quer que nos conduzamos, Senhor, seja para o trabalho, seja simplesmente uma ida ao comércio, seja o que for, que cada um que está orando agora seja protegido, Deus, pelo Teu poder,
Ó Deus, envia os teus anjos ao nosso redor, se necessário for, Senhor, nós te pedimos para o nosso cuidado e o cuidado daqueles a quem amamos nesse momento, Senhor. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Bom, espero que você tenha se sentido abençoado. E se você se sentiu assim, busque compartilhar isso para que outros também possam se sentir. Inscreva-se no canal se ainda não fez. Toque no sininho para receber as postagens em tempo oportuno, para que você não se afaste do compromisso de oração diária também. E compartilhando nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, para que outros possam ser alcançados por essa mesma motivação. Que Deus te abençoe. Você tenha um dia muito feliz, um dia de paz na presença do nosso Senhor Jesus. Bem, né? Um dia de paz na presença, né? Uma noitinha de paz, né? Normalmente o pastor Joel posta volta de meia-noite, meia-noite e meia, né? Eu digo ele não, né? A equipe que trabalha com ele, né? Já está há alguns anos na igreja, tem toda uma equipe de suporte aí, havia aí transmissões anteriores, né? A benção aí, né? Mais uma vez, boa noite a você que chegou agora, seja bem-vindo. Se você não é da Igreja Batista de Oiticica, primeira de Oiticica, identifique, diga a sua igreja, se não é de igreja nenhuma, fique à vontade aqui, seja bem-vindo para a transmissão da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tá bom? Vou fazer alguns anúncios aqui, também como eu falei, a igreja também é um momento que a igreja ela é informada, né? Esse próximo sábado, aqui no prédio da nossa igreja, estaremos fazendo um delivery missionário. Estamos em campanha de missões, né? Missões Rio, né? Que é nossas missões estaduais aqui. O tema da campanha é A Cidade Clama, Quem Responderá? Até o final do mês estamos levantando uma oferta para ajudar a manter os missionários, proclamando o evangelho em presídios, centros de recuperação, enfim, né? Então, nesse sábado, teremos aqui mais um delivery missionário, vendendo aí um x-tudão, né? Com guaracampo e batata, né? Também tem sobremesa. Você que mora ao redor da igreja poderá encomendar e faça logo a sua encomenda para que você possa receber em casa ou retirar aqui na igreja também. 100% de tudo que for arrecadado vai para a obra missionária, né? Paralelo a isso, estamos fazendo também uma campanha de arrecadação material para os presos, né? Os detentos ali estão cumprindo pena, estão sendo evangelizados, então são coisas assim como sabonete, creme dental, absorvente íntimo, papel higiênico, barbeador simples, né? Você tem aí os apps aí que você pode entrar em contato e doar até o dia 30, onde estaremos enviando então essas doações aos missionários da nossa Convenção Batista Carioca. Eles estarão então entregando aos presos, tem todos um cuidado, né? Tirar da caixa, enfim, roupa, uma blusa branca, né? Pode ser até usada, mas em bom estado, né? E isso daí é muito importante, né? Para que possamos caminhar. Cadê minha câmera aqui? Agora sim, né? Desliguei a câmera, né? Esquecendo aqui, né? Então isso daí é muito importante também. Okay? Então, esteja aí doando, esteja aí caminhando conosco aí nessa campanha aí pela cidade, né? Pela cidade clama, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. E ontem, né, eu coloquei aqui, né, busquei uma canção aqui antiga do pastor Paulo César Brito. Algumas a gente não tem como transmitir, né, devido a bloqueios, né? Mas essa não está bloqueada, não. Mas se algo acontecer, você já sabe, né? A gente volta no dia seguinte aqui. Eu gosto muito dela também, que diz, vem ficar comigo, né? Vamos louvar com o pastor Paulo César Brito. Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Mas quando tu vens, és vida. Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos,
eu sem ti? Só tu tens a vida eterna. Só tu, Senhor Jesus, faz-me mortal. Se vens, o nada em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, um paraíso em mim se forma. Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Atende ao anseio meu. Jesus, um sonhar teu já me salva. Jesus, meu Jesus. E pastor Paulo César Brito, né? Senhor, vem ficar comigo. É um texto muito interessante, né? Sobre como ele gravou essas músicas, o propósito de Deus, quantas vidas foram abençoadas, né? Com essas canções. Eu estou com 47 anos, quase 40 dentro da igreja batista, né? Ou da denominação, então, e ouvi muita coisa, né? Fora também dos nossos arcais. Então, fui muito abençoado também pelo pastor Paulo César Brito. Que Deus continue abençoando, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que chegou agora, não esqueça, né? Por favor, que eu peço de colocar aí o seu boa noite e se identificar aí. Eu vou respondendo aí pelo chat, né? Isso é muito importante. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, que tem sido realmente aí o nosso caminhar, né, como igreja. E estamos lendo aí, essa semana, né? Lemos ontem, né, o livro de Filemão. E hoje vamos ler 2 capítulos de Hebreus 1 e 2. Vamos terminar. Então, o restante da semana será em Hebreus, né? E para nós é importante. O tema da semana, então, é a integração na família de Deus. Trata as feridas da alma e da religião. Como, né, as feridas da alma, mas sobretudo, nesse caso da religião, né, elas atrapalham, né? E aí o texto em Filemão que nós separamos, né, na semana. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, né? E se ele causou algum dano a você e lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta, né? Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o dia se aproxima. Muitos estavam deixando de se congregar por feridas, medos, né? Da questão da religião e a opressão da religião, sobretudo um movimento chamado judaizante, oprimia ali os irmãos, dizendo que a fé cristã não era suficiente, eles tinham que fazer a fé de Abraão, né? E isso daí é algo complicado, né? Paulo vai escrever, não só Paulo, mas havia, principalmente, né? Mas nós vamos ver um pouquinho também isso em Pedro, né? Falando e desafio de que quer acrescentar algo ao evangelho, isso é sempre complicado. A meditação de hoje, né, 18 de agosto de 2020. Hoje também é aniversário de casamento da nossa irmã Jane, não é? Um abração, Jane, Marcelão. Eu chamo de Marcelão, né, porque ele é grandão. Marcelo e Jane completando aniversário de casamento. Um abraço aí para esse casal. Deus abençoe. Continue abençoando, né? Também um abraço aí para o Gabriel e a Marcelinha, né? Então, Jane, um abraço de toda a igreja aí por mais um ano de casamento, né? Vamos ver então o versículo que eu separei então de Hebreus 2:18 diz: pois aquilo que ele mesmo sofreu, Cristo Jesus, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são
tentados. Então, isso aqui é uma palavra maravilhosa, né? Eu vou ler aqui para não alongar muito, né? Nesses capítulos de hoje, começamos a ver a superioridade da pessoa de Cristo. Então, carta aos Hebreus, é importante ressaltar, nós não sabemos o autor, né? Boa parte acredita que seja Paulo, que escreve num tom diferente, porque quem são os hebreus? São todos os judeus, né? Ele não fala judeus, hebreus. Então, propositalmente, antes dos hebreus era o nome que era usado antes da lei de Moisés. Então, todos que creem em Deus, né, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, né, escreve a esses irmãos em Cristo Jesus para mostrar quanto Cristo é superior, quanto o cristianismo é superior à religião judaica. Até porque a religião judaica rejeitou Cristo como Messias, né? A superioridade da pessoa de Cristo sobre os profetas e anjos, inclusive, através da sua deidade, da divindade e humanidade. Muitos membros das igrejas estavam trocando o cristianismo, eu botei entre aspas, pelo judaísmo, com medo da perseguição e de não serem salvos, né? Porque havia uma perseguição ao cristianismo, então o cara vai lá para o judaísmo, que em alguns momentos não é tão perseguido, ou até por meio de pressão, né? Não, você tem que circuncidar, você não pode comer isso, você tem que guardar o sábado, fazer isso para ser salvo, né? O autor revela que Cristo sofreu, foi tentado, né? E por isso pode nos socorrer, primeiro porque ele é onisciente, ele sabe a nossa dor. Não só isso, a expressão que eu estou usando aí, né? Ele sentiu na pele a nossa dor. Esse é um conhecimento, ele pode dizer, eu vivi esse conhecimento aí, né? Eu experimentei na dor a traição, o medo, né? Tudo que sente ali um ser humano, os sentimentos Cristo sentiu. Ele não pecou. Ele foi tentado, mas não pecou. A maioria das pessoas feridas não parecem que estão sangrando na alma. A integração em uma igreja ajuda a tratar as mais profundas dores através do Evangelho de Cristo. Quando eu digo que não parece que estão sangrando, é que muitas das vezes a pessoa ferida não tem a percepção que ela está ferida. Tem uma coisa, uma pessoa que só fala dos outros, ela demonstra uma grande ferida na alma. Mas ela é muito orgulhosa para admitir seus problemas, mas mostra aí a sua limitação, né? Então, Cristo, ele quer ajudar. Eu não posso deixar de considerar isso. Não importa, e tenho repetido isso várias e várias vezes, continuarei falando. Não importa o currículo, tempo de igreja, cargos, unção, quantas visões, revelações teve, todos são pecadores e precisam de ajuda, carregam feridas. A igreja é o lugar para tratar. A igreja não é o lugar que eu vou para fazer alguma coisa. A igreja é o lugar que eu me reúno, em primeiro lugar, para adorar ao Senhor, né? E juntos ali ser tratados pelo Senhor com meus irmãos para a missão de Cristo, né? Então a igreja ela é muito importante, ela é a família de Deus, a membresia ela é muito importante. Então na integração é preciso observar as feridas. Aí eu recomendo que as pessoas vão para o Celebrando a Recuperação, assim que a pandemia passar, voltaremos com o Celebrando, né? Vida Centrada em Cristo, que é um sábado inteiro. Não conseguimos fazer esse ano, mas assim que nós vamos remarcar, é importante. Eu faço uma pergunta, né, que eu tenho me feito sempre. Como você olha as pessoas que chegam nos cultos da igreja? Você olha essas pessoas, né? Olha como, não quero saber dele. Ou, olha, meu amigão, gente boa, pastor, ele quer vir para a igreja e tal. Aí, né? Tem que trabalhar realmente com pessoas feridas, precisam de Cristo, precisam ser pastoreadas, precisam ser discipuladas, e isso daí nós não podemos abrir mão. Sei que isso é diferente. Muito nos alegra ter um parente nosso na igreja, um amigo, mas às vezes não é para ficar aqui na igreja, porque ele não se converteu. Aliás, não vai ficar em igreja nenhuma, né? No sentido que a membresia é para quem se converte, né? Então ele tem que continuar sendo evangelizado, e a igreja tem que estar de porta aberta para quem quer ser evangelizado, para quem está num processo de conhecimento, isso sem dúvida nenhuma. Para ser integrado, realmente ele precisa de uma conversão, precisa ter uma experiência salvífica, real com o Cristo Jesus. Deus nos abençoe, nos ajude a olhar com outros olhos as pessoas, com os olhos que todos nós precisamos da graça do Senhor. Deus nos abençoe grandemente. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Agora vamos à PIB de Curitiba, a primeira igreja batista em Curitiba, cantando aí um medley. Agora estou aprendendo a falar medley, né? Ele é exaltado e Agnus Dei. Vamos louvar ao Senhor, então, com a primeira igreja batista em Curitiba.
Amém, não é? Aí foi um vídeo de 100 anos da Piro de Curitiba, né? E você teve uma tomada de quilo que era aglomeração, gente. Não tinha mais espaço aí, tomada de fora, né? Tudo ali os diáconos entrando ali com as bandeiras dos estados, né? A bandeira de vários países também. Foi uma grande festa ali de celebração. Pastor Pascoal Piragini Júnior, né? Uma referência à Primeira de Curitiba. Meu sonho de conhecer ali, trabalho ainda um dia, né? E temos vários eventos ali da PIB de Curitiba. Então, que Deus continue abençoando e louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, aos capítulos de hoje, nós estamos aqui lendo, né, começando hoje a carta aos Hebreus, e é uma carta com milhares de também exagerado, mas com muitas citações do Antigo Testamento, porque é no Antigo Testamento que o autor vai mostrar o cristianismo, e Cristo é maior do que o judaísmo, o cristianismo é muito maior do que qualquer outra religião do mundo. Né? Vamos começar aqui, né? E já são aí mais de 7h40, né? E nós vamos caminhar aqui nessa transmissão, né? E seja muito bem-vindo mais uma vez. Vai retomando as atividades aos poucos da igreja, né? Com muito cuidado com a saúde, né? E isso para nós é muito mais importante, né? Vamos aqui, primeiro, a primeira frase aqui, ela já é assim bombástica, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, ok? É fato. Deus ainda fala, mas ele está se referindo ao passado para poder chegar no presente. Ele falou a quem? Aos pais. Quem são os pais? São todos os antepassados, né? Aqueles como Abraão, Isaac e Jacó, toda a descendência ali. Como é que Deus falou? Pelos profetas, né? Então, o destaque dos profetas ali. Né? Aí no versículo 2. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Jesus, Filho com F maiúsculo, né? Ele é o Filho. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é filho legítimo, né? Digamos assim. E nos concede o privilégio de sentar à mesa com o Pai Celestial. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A declaração, né? Aqui a gente pode ver aqui a declaração, João 1,3, a referência que ele criou todas as coisas, né? Cristo é o Criador também. Vai falar um pouquinho mais do Filho aqui, no versículo 3, né, que é Cristo. Só falar de Cristo, na verdade, né? Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, né? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, que é na cruz, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? E aí o verso 4 ele já começa dando uma tocada. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, mais excelente nome do que eles. Então, a superioridade do Filho, Cristo, sobre os anjos, sobre a palavra, né? Isso daí é um dado importante. Paulo, né, o autor, já começa falando aí firme nesse aspecto. Né? Agora vai fazer a relação com os anjos, que ele acabou de dizer que era superior aos anjos. Né? A qual dos anjos Deus em algum momento diz? Vamos lá. Primeiro argumento.
Você é meu filho e hoje eu te gerei. Está lá no Salmo 2:7. Vai ser citado em Atos 13, né? E outra vez, e eu lhe serei por pai e ele me será por filho, né? Também lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, 1 Crônicas, né? Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, né, uma referência ao próprio Cristo também, e todos os anjos de Deus o adorem. Deuteronômio 32:43. A ordem que os anjos adorem a Cristo, Filho. Ainda, quanto aos anjos, agora ele vai falar dos anjos, né? Tem gente aí que adora anjo, que tudo, e não precisa mesmo. Anjos, ele vai dizer quem são os anjos. Aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo, né? Uma referência ao Salmo 104, né? Os anjos são subordinados, né? Mas a respeito do Filho, que ele fala de Cristo aqui, né? Ainda no mesmo Salmo, né? O Salmo 40, ainda nos Salmos. Eu vou ter que gravar aqui por versículo. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, surgiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. É uma referência aí, é um salmo messiânico, falando de Cristo. Ainda diz, né, e vai dizer aqui, olha, Salmo 102. No princípio, Senhor, lançasse o fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos, né? Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, né? Com manto tu os enrolarás e como roupas serão igualmente mudados. Porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim, né? Ora, aí de novo ele argumenta. Para qual dos anjos Deus em algum momento falou isso? Vamos ver. Aqui é Salmo 110, né? Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele conclui sobre os anjos, né? São todos eles, os anjos, espíritos ministradores, é a palavra de servo, espíritos que servem, né? Enviados para o serviço, a reforço aí, a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Os anjos estão aqui guardando a gente, protegendo, né? E permitindo que a vontade de Deus seja executada. Então, é muito claro que Cristo é muito superior a todos os anjos, né? Então, esse é o primeiro argumento, capítulo que vai mostrar a superioridade de Cristo e da fé cristã sobre o judaísmo e qualquer outra religião, né? Versículo 1 agora do capítulo 2. Já estamos no capítulo 2 de Hebreus. Olha como é rápido, né? É só 1 e 2, hein? Por esta razão, por tudo que ele acabou de falar, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Óbvio, haviam falsos mestres ensinando e pressionando e jogando culpa, né, para que os cristãos largassem o cristianismo, né, e voltassem para o judaísmo, que era melhor, que era mais antigo, guardar. Porque isso impressiona, né, meus irmãos? Aquilo é muleta para muitos, né? Não guardar o sábado, não pode comer essa carne e tal, guardar o dia, enfim, né? Acrescentando a salvação. Isso é um pecado, né? Versículo 2. Porque se a palavra falada por meio do anjo se tornou firme, né, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, se os anjos falarem que são inferiores, houve castigo, como escaparemos então se não levarmos a sério tão grande salvação, né? Esse cuidado do Senhor, ele é muito importante, né? Ainda no versículo 3. Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, a palavra do Senhor, né? Verso 4. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Se refere aqui, após a morte, né? Atos 2, né? Vamos ver aqui qual é a passagem aqui, também 1 Coríntios 12, falando sobre os dons, né? Vamos dar agora a Jesus aqui, né? Como sacerdote. É o versículo, inclusive, que nós, né? Porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, em certo lugar ele testemunhou, né? Aqui é o Salmo 8, vamos ver se pega aqui, Salmo 8 aqui, né? Quem é o homem para que deles lembres? O filho do homem que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos, em relação aos homens. Glória e honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Então, sujeitou tudo aí, não é? Aos pés aí de Cristo.
Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou-os fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Bom, o mundo ainda está se voltando, né, para o Senhor, né? Isso, à medida que o reino de Deus chega, né, a pessoa ali ela é recebida no reino, né? 9. Temos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, né? Aí não é o Cristo pré-encarnado, mas o homem, né? Aquela criança que nasceu de Maria, não é? Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi curado de glória e de honra, para que pela graça provasse a morte por todos, né? Ele morreu no meu lugar. Isso aí é algo maravilhoso, né? Porque convinha, deixa eu aqui separar o 10, porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, produzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoados por meio de sofrimentos, o autor da salvação dele. Então, ele se fez homem, foi aperfeiçoado, foi obediente. Um lado humano de Cristo aqui, que o autor mostra, e na Terra, né, também fala do seu poder, né? Até como homem, limitado como homem, ele era superior, né? Pois tudo tanto que santifica como são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, né? Ali tem aqui, né, o Salmo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, né? Outra referência, Isaías 8. Porém nele a minha confiança, né? E ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus que me deu. Isaías 8, né? 14. Isto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela morte ele destrói quem tem o poder da morte, ele vence a morte, para que nos desse a vida eterna e a garantia da salvação, que nunca mais morreremos em Cristo Jesus, né? Mas haviam pessoas na igreja, né, infiltradas na igreja, que estavam ensinando o contrário, causando feridas. Por isso a integração ela precisa considerar os falsos ensinos ali, tá bom? Versículo 15, né? E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, toda a vida, gente oprimida. Então o cristão ele é livre, ele não pode voltar a pensar como oprimido, voltar a pensar que não tem mais jeito, porque isso não existe. Versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, socorre quem? A descendência de Abraão, né? Que somos nós que cremos, né? Por isso isso mesmo era necessário, né? Em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, como nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote maior, nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo, apresentar os pecados do povo e fazer a cobertura, né? Para que Deus perdoasse os pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus conhece a nossa dor, Cristo conhece a nossa dor, primeiro porque ele conhece todas as coisas, mas também resolveu experimentar a dor na sua própria pele, para socorrer a cada um de nós. Nenhuma religião pode socorrer, nenhum pastor pode nos socorrer, nenhum líder religioso pode socorrer, somente Cristo pode socorrer. Então, e ele vai tratar as nossas feridas com a palavra, com a verdade, com bálsamo, como diz o texto ali, com óleo de alegria. Aleluia, né? Que Deus continue nos abençoando. Nessa terça-feira, a palavra de Deus seja poderosa em sua vida. Muito cuidado com o que você ouve. E qual é a chave para a vitória plena? É conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Porque virão tempos mais difíceis, gente infiltrada para pregar mentiras de uma forma convincente realmente. Deus a todos abençoe, continue sustentando a sua vida, né, e protegendo a cada um de vocês. Vamos orar, agradecendo mais uma vez aí, parabenizando Marcelão e a Jane, né, o aniversário de casamento. Deus abençoe. Continuemos a orar pelos enfermos, agradecer pelas libertações, livramentos, né? Que Deus a todos abençoe. Obrigado mais uma vez por todos que têm orado pela minha saúde, saúde da minha família. Bem, vamos orar?
Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa de terça-feira, pela tua palavra, que tudo que o Senhor fala é poderoso. Cada um de nós esteja consciente, ó Deus. Eu penso que esse é o avivamento, a consciência de pecado, consciência de necessidade de Deus, a sua palavra, ela fale profunda a cada coração. Me agradecemos por Marcelo e Jane, mais um ano de casamento, abençoe os teus servos, Pai. Eu já profetizo, sobre o Marcelo, realmente aí declarando, clamando pela salvação, ele tem conhecimento do Senhor. Abençoe também ali o Gabriel, a Marcelinha, toda aquela família. Continua pedindo pela saúde do Noah, a recuperação e milagre dele, a saúde do irmão Pedro, da irmã Diná, também orando do irmão João, também orando, ó Deus, para Tatiana, filha da Leonéia. Também clamamos, ó Deus, agradecendo e continuando a clamar pela vida do Anderson, da Débora e da Samara. Também agradecemos, ó Pai, por todos que têm passado por livramentos, orando pela Ana Valéria, pelo seminarista Emerson, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oramos pelos médicos que têm trabalhado aí nos hospitais, estão trabalhando aí nas vacinas, o mundo todo trabalhando, os cientistas aí em busca da cura, tratamento, estamos em fase de testes. Obrigado por tudo, ó Pai. Dê uma noite de paz e de bênção. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos terminar, então, com mais uma canção lá da Primeira Igreja Batista em Curitiba. E eu tive que achar um vídeo antigo, Eu acho que o novo não vai conseguir bater aqui, Que é Descansarei. Vamos terminar, então. Deus abençoe, descanse no Senhor, renove as suas forças no nome de Jesus. Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. Venha me esconder, Senhor. Fé. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas, sobre todas as coisas, descansarei, pois sei. Minha alma está segura em ti, só ela sabe bem.
Amém.